Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos iniciar a aula de número 30 de Ciência do Solo, do curso técnico em agropecuário subsequente do Instituto Federal de Brasília, campus Planaltina. Nessa aula de número 30, nós vamos finalizar a determinação de necessidade de calagem dos solos, utilizando uma metodologia recomendada para a calagem, que é o método da saturação por alumínio. Vamos falar um pouco sobre a aplicação de calcário e sobre a supercalagem, né? Então, olha só, necessidade de calagem, método da saturação por base. Então, nesse método da saturação por base, é um método diferente do alumínio, cálcio, magnésio trocável, o princípio é diferente. Então, qual é o princípio desse método? Então, este método preconiza a elevação da saturação por base, V%, para um valor pré-estabelecido. Para cada cultura, se estabelece um valor ideal de saturação por base a ser atingido pelo solo. Então, o método alumínio, cálcio, magnésio trocável, como havíamos dito, ele tem por objetivo neutralizar o alumínio tóxico, fornecer a quantidade de cálcio e magnésio que está faltando para as culturas, né? Esse método da saturação por base, ele utiliza outro princípio, né? O princípio desse método é o seguinte: você tem a saturação por base do solo, e se essa saturação por base ela não for adequada para uma determinada cultura, você tem que elevar essa saturação por base, né? Essa saturação base ela tem que ser elevada até uma saturação por base exigida pela cultura, né? Então, ele vai determinar, ele vai recomendar uma determinada quantidade de calcário. E esse calcário que você vai utilizar vai elevar a saturação por base, vai neutralizar o alumínio tóxico e vai fornecer a quantidade de cálcio e magnésio necessário para as culturas. Mas o princípio do cálculo leva em consideração você elevar a saturação por base até um valor que é ideal para cada uma das culturas. Então, para cada cultura, se estabelece um valor ideal. Como é que é estabelecido esse valor? Por meio de pesquisa agropecuária. Então, foi feita pesquisa com várias culturas, observando qual que seria o valor de saturação por base ideal para aquela cultura, né? Então, nesse método da saturação, método da saturação por base, a fórmula para a determinação da necessidade de calcário, NC, pelo método da saturação por base, é a seguinte. Então, qual a fórmula que se usa? Necessidade de calagem é igual a V2 menos V1 dividido pelo PRNT vezes T maiúsculo, né? Então, alguns símbolos aqui dessa fórmula nós já conhecemos. V, nós vimos que V é símbolo de saturação por base. Então, nós temos duas saturação por base. Saturação por base 1, saturação por base 2. O que é a saturação por base 1? V1. V1 é a saturação por bases do solo, aquela saturação por base que está no solo, lá no campo, é aquela saturação por base que está no resultado da análise do solo. V2 é a saturação por bases exigido pela cultura, né? T maiúsculo é o nosso conhecido também. T maiúsculo é a simbologia de CTC total. E o PRNT é o poder relativo de neutralização do calcário, né? Então, utilizando essa metodologia aí que nós vamos fazer a recomendação de calagem, né? Então, V2 menos V1 dividido pelo PRNT vezes T. Nessa metodologia, V2 e V1 é em porcentagem, T em centimol por decímetro cúbico e PRNT em porcentagem, né? Você coloca os números, quando vai fazer esse cálculo, você coloca os números, porém, você não aperta a porcentagem, não tecla o valor o símbolo de porcentagem da calculadora, tá? Então, o resultado da análise dessa necessidade de calagem vai dar diretamente em toneladas por hectare. Então, a necessidade de calcário em toneladas por hectare é a CTC total. A CTC total é a soma de base mais H mais AL. V1 é a saturação por base, atual do solo. V2, saturação por base desejada para as culturas a ser implantado. O valor de V2 para diferentes culturas são encontrados em tabelas, né? O valor de V2 para diferentes culturas são encontrados em tabelas. Onde é que você encontra as tabelas? Na aula anterior, nós mostramos o livro onde você encontra as tabelas de V2, né? E também do X. E o PRNT é o poder relativo de neutralização total do calcário. Já falamos o seguinte: quando nós não temos o valor do PRNT do calcário, o que nós colocamos um valor de PRNT igual a 100%. E depois, quando o agricultor ele adquire o calcário, você faz uma atualização na recomendação de calagem por meio da utilização daquela regra de 3 inversa, né?
Então, essa é o princípio aí dessa metodologia. Então, necessidade de calagem, V2 menos V1 dividido pelo PRNT vezes T. Então, vamos fazer um exemplo. Mas aí tem algumas observações, né? Então, esse método ele tem importante característica de levar em consideração as exigências das culturas na definição da quantidade corretiva a ser adicionada ao solo, além de ter a vantagem da facilidade dos cálculos e na flexibilidade e adaptação para diferentes culturas de acordo com as suas exigências, né? Dois pesquisadores da Embrapa, eles fazem algumas observações com relação ao uso dessa metodologia no solo cerrado, que é o Djalma Martinhão de Souza e o Edson Lobato. Então, de acordo com o Djalma Martinhão e Edson Lobato, a saturação por base de 50% satisfaz os sistemas que incluem a maioria das culturas de sequeiro semeadas no cerrado. Então, o que está por trás dessa observação aqui? Então, Edson Lobato e Djalma Martinhão de Souza, o que ele diz? Ele diz o seguinte: se a saturação por base estiver em 50%, não é recomendado fazer uma. Se a saturação por base é 50%, a saturação por base é 50%, e a exigência da cultura, por exemplo, é 55%, 60%, você não deve, você utiliza os 50%, né? Você não utiliza, na verdade é o seguinte, o que o Edson Lobato e Djalma Martinhão, não utiliza-se, utilizando essa fórmula no cerrado, não é recomendado utilizar um valor de V2 acima de 50%. É isso que Edson Lobato e Djalma Martinhão dizem. Então, em solo cerrado, não se utiliza um V2 maior que 50%. Mesmo que as tabelas dêem um V2 de 55%, de 60%, não é recomendado utilizar um V2 maior que 50%. Por quê? Porque em situações de sequeira, ou seja, em situações de cultivos, onde se utiliza como fonte de água para as culturas apenas as chuvas, então você utiliza no máximo V2 igual a 50%. Né? Por quê? Para valores de saturação por base maiores que 60%, o pH em água do solo será maior que 6,3 e nessa situação poderá ser induzida a deficiência de zinco, cobre, ferro e manganês. Essa última muito frequente na região dos Cerrados. Então, Edson Lobato e Djalma Martinhão falam que o seguinte: não utilizar essa fórmula, o método da saturação por base, não utilizar um V2 maior que 50%, mesmo que as tabelas dêem um valor maior que 50%. Agora, por outro lado, em sistemas irrigados, considerando a intensidade de cultivos, pode-se aplicar o calcário para a saturação por bases de 60%. Em sistemas menos exigentes, como as pastagens estabelecidas com espécies tolerantes à acidez, Brachiaria decumbens, Andropol, gaiones, etc., recomenda-se uma saturação por bases de 30%. Né? Então, para culturas menos exigentes, você pode utilizar um valor de V2 de 30%. Então, vamos fazer um exemplo. Então, o teor de argila, 48,5%, CTC total ou T maiúsculo, 11,18, centimol por decímetro cúbico, V1, 3,54%, V2, 50%, PRNT do calcário, 85,47%. Então, a cultura aqui do feijão. Qual a saturação por base exigida pelo feijão? V2, 50%, certo? Então, vamos lá. A fórmula é necessidade de calagem, V2 menos V1, dividido pelo PRNT vezes T maiúsculo. É muito importante que, quando vai se fazer essa recomendação de calagem, sempre você escrever a fórmula e falar a fórmula oralmente, para você ir gravando essa fórmula, né? Necessidade de calagem, V2 menos V1, dividido pelo PRNT vezes T maiúsculo, né? V1, lembrando que o V1 é a saturação por bases do solo, né? A saturação por base que tem no solo é a saturação por base que tem lá no resultado da análise de solo. Geralmente ele é V%. V2 é a saturação por base exigida pela cultura, vezes T maiúsculo, no caso aqui, 11,18, dividido pelo PRNT, que é quanto? 85,47. Então, V2, 50, V1, 3,54, vezes T maiúsculo, CTC total, dividido pelo PRNT, 85,47, vezes a CTC total. Então, fazendo esse cálculo aí, 50 menos 3,54, 46,46,
dividido por 85,47 vezes 11,18. Então, lá na calculadora, você vai lá na calculadora, 46,46 vezes 11,18 é igual. Dividido por 85,47 é igual 6, né? Nós vamos ter o valor de 6,077 toneladas de calcário por hectare. No nosso caso aqui, nós estamos utilizando 2 casas decimais. Então, nós vamos arredondar essa segunda casa decimal. Como a terceira casa é maior que 5, nós vamos arredondar para mais. Então, vai ficar quanto? 6,08 toneladas de calcário por hectare, utilizando essa metodologia. Então, observe que essa metodologia é uma metodologia bem simples de recomendação de calagem, né? Então, V2 menos V1 dividido pelo PNT vezes T. Então, só é substituir na fórmula, subtrair, multiplicar, dividir, nós vamos ter o valor aí de necessidade de calagem, 6,8 toneladas de calcário por hectare. Utilizando essa fórmula aqui, quando é que nós não utilizamos a calagem? Utilizando o método da saturação por bases, quando é que não se utiliza o calcário? Quando é que não se utiliza o calcário? Não se utiliza o calcário quando a saturação por bases do solo já for, quando ele é igual à saturação, maior ou igual à saturação por base exigida pela cultura, né? Vamos supor que a saturação por base aqui fosse 60%. A saturação por base do solo, 60%. Ficaria aqui, ó, 50 menos 60, menos 10. Então, o que significa esse menos 10? Significa que o solo já está na saturação por base exigida pela cultura. Nesse caso, uma saturação por base acima daquela exigida pela cultura, né? Então, é nessa condição que não se utiliza a calagem por esse método. Então, utilizando o método da saturação por bases, não se utiliza calcário quando a CTC do solo for maior ou igual... Desculpe, não é a CTC, não. A saturação por base. Então, voltando aqui. Quando é que não se utiliza calcário? Quando é que não se utiliza o calcário no método da saturação por base? Então, não se utiliza calcário pelo método da saturação por bases quando a saturação por base do solo for maior ou igual à saturação por bases exigida pela cultura. Nesse caso aqui, ó, a saturação por base exigida pela cultura é 50. Se a saturação por base fosse maior que 50, não haveria necessidade de fazer a calagem por este método, ok? Agora é o seguinte, devido à deficiência de magnésio no solo cerrado, sugere-se o uso de calcário dolomítico ou calcário magnesiano. Então, nós já vimos que é o seguinte, o calcário calcítico é aquele que tem menos de 5% de óxido de magnésio. Calcário magnesiano é aquele que tem de 5 a 12% de óxido de magnésio. Calcário dolomítico maior que 12% de óxido de magnésio. Então, quando vai se fazer a calagem, é preferível utilizar o calcário dolomítico, né? Por quê? Porque o magnésio é um macronutriente importante para as plantas, né? O magnésio ele entra na estrutura da clorofila. Então, se você não tem magnésio no solo, a atividade fotossintética fica prejudicada. Então, olha só, recomenda-se a utilização de calcário dolomítico ou calcários magnesianos, né? Utiliza-se calcários calcíticos apenas em condições onde o solo tem concentração de magnésio suficiente para suprir a necessidade da cultura. Agora, uma informação importante. Época de aplicação do calcário. O calcário deve ser aplicado 3 meses antes do plantio para que as reações esperadas se processem, pois o calcário é um material de baixa solubilidade. Então, o calcário é um material de baixa solubilidade. Para que o calcário possa reagir no solo, há necessidade de água. Portanto, se você aplica o calcário na região aqui do Distrito Federal em maio, junho, julho, praticamente esse calcário não reage no solo, porque não tem água no solo, né? Então, por isso, você tem que aplicar o calcário quando tem água no solo. A melhor época de aplicação de calcário é quando você termina as colheitas, quando termina a colheita, na nossa região aqui em fevereiro, março, e aí o solo ainda vai ocorrer algumas chuvas, então você faz a correção do solo nessas condições e depois esse calcário vai reagir mais um pouco em setembro, quando começa a chover novamente, né? Então, o período compreendido entre a calagem e o plantio deve ser considerado
levando-se em conta a presença de umidade suficiente no solo para que existam as reações do solo com o calcário. Então, o calcário, para reagir, precisa de água. Então, se o solo ele nunca recebeu calcário, ele deve ser aplicado com muita antecedência e tem que dar um período para que ocorra chuva, para que aquele calcário possa reagir e eu ter o benefício ainda naquele ano agrícola. Então, sem umidade no solo, não há como o calcário reagir. A época mais adequada para a aplicação do calcário no cerrado ocorre no final do período chuvoso anterior à semeadura, ou, caso isso não seja possível, no início da estação chuvosa, pouco antes da semeadura, né? Então, aqui na região do Distrito Federal, começa-se a fazer o plantio, geralmente em novembro, dezembro, mas se for muito antecipada, em setembro. Então, quando é que deve se aplicar o calcário? O calcário ideal seria aplicar o calcário no final do período chuvoso do ano agrícola anterior, que no caso, na nossa região, é março, abril. Então, você aplica o calcário em março, abril, ocorrem as primeiras chuvas, o calcário começa a reagir, e aí você faz o plantio em novembro, o calcário já deu condições de reagir no solo, você já tem um efeito daquele solo, né? Já tem um efeito daquele calcário naquele solo. Os corretivos de acidez do solo são usualmente aplicados de modo uniforme na superfície e, em seguida, incorporados no solo de uma maneira homogênea em uma profundidade de 15 a 20 centímetros. Então, o calcário, você pode aplicar ele a lanço, ele pode ser distribuído manualmente, e depois de distribuído manualmente ou por meio de máquinas uniformemente, ele deve ser incorporado ao solo nos primeiros 20 centímetros de solo, né? E deve ser incorporado de maneira bastante homogênea, né? Esse calcário tem que ficar bem misturado ao solo para que ele possa reagir e que todos aqueles 20 centímetros de solo eles sejam corrigidos pelo calcário. Então, o calcário, geralmente, ele é aplicado a lanço, ou seja, manualmente, distribuído manualmente, jogado na superfície do solo, né? E essa distribuição a lanço, ela pode ser manual ou pode ser por meio de máquinas, né? E aí tem um exemplo de uma máquina distribuidora de calcário. Então, é um distribuidor de calcário. Então, aqui tem o reservatório do distribuidor de calcário. Aqui tem a tomada de potência. Essa tomada de potência é acionada para movimentar umas pás circulares que tem aqui atrás, né? Então, olha só. Então, tem o distribuidor de calcário. Aqui, ó, é a continuação da tomada de potência. Essa tomada de potência gira esses discos aqui, né? Nós vamos girar esses discos aqui. Aqui no interior do distribuidor de calcário tem uma esteira, a esteira joga o calcário em cima desses discos e eles são distribuídos, lançados na superfície. Então, essa é uma distribuição a lanço, né? E aqui, mais uma vez, também, uma outra máquina distribuidora de calcário. Aqui, nesse caso, está havendo uma perda de calcário devido ao vento, né? Então, quanto mais próximo à superfície aplicar o calcário, melhor, porque aí você não tem essa perda devido ao vento, né? E aí, novamente, o outro distribuidor de calcário. Aqui, aqueles discos nos quais o calcário é jogado. Aqui, a esteira, tem uma esteira que o calcário, essa esteira se movimenta e joga o calcário em cima daqueles discos, né? Essa movimentação da esteira, muitas vezes, ela é acionada pelos próprios pneus e rodas do distribuidor de calcário. Aqui é um outro modelo de distribuidor de calcário. Você cabe o menos volume de calcário, porém a distribuição é mais uniforme e não tem o perigo da deriva pelo vento, né? Da deriva pelo vento. Ó, esse distribuidor de calcário distribui mais uniformemente. Após a primeira calagem, recomenda-se nova análise do solo depois de 3 anos de cultivo. Então, depois de feita a aplicação de calcário, recomendou calcário, principalmente nos solos argilosos, recomenda-se tirar a nova amostragem de solo depois de 3 anos, né? Então, o calcário permanece reagindo no solo durante 3 anos. Quando a saturação por bases, V1, né? A saturação por base do solo for menor que 35% no sistema de sequeiro e menor que 40% nos sistemas irrigados de plantio direto, recomenda-se aplicar mais calcário para levar a saturação por base a 50% no sistema de sequeiro e 60% no sistema irrigado. É aquilo que nós havíamos falado, né? Então, não se deve, em cultivos de sequeiro, ou seja, em cultivos que se utiliza apenas como fonte de água, as chuvas, não se recomenda elevar a saturação por base maior que 50%, porque pode provocar deficiência de ferro, cobre, manganês e zinco. No sistema de plantio direto, a reaplicação do calcário deve ser feita a lanço,
na superfície do solo sem incorporação. E no convencional incorporado com arado de discos. Então, olha só, o que acontece? O calcário, normalmente, quando ele é aplicado, ele é incorporado com arado de discos e pode ser incorporado também com grades, sobretudo as grades pesadas, né? Agora, no sistema plantio direto, o objetivo é o quê? Manter uma palhada sobre a superfície, né? Então, quando você faz a aração, a gradagem, você incorpora aquela palhada, diminui aquela palhada, já não vai fazer mais parte do sistema de plantio direto. Então, a Embrapa Cerrados recomenda o seguinte: quando você fez a recomendação de calagem nos primeiros anos do sistema de plantio direto, as próximas calagens elas podem ser feitas jogando calcário apenas sobre a palhada, não precisando incorporá-lo, né? Não havendo a necessidade de incorporá-lo. Alguns agricultores têm usado doses menores de calcário de alto PRNT, denominado calcário filler, no suco de plantio, né? Então, o calcário filler pode ser aplicado no suco de plantio, é um calcário reativo. Esse corretivo, calcário filler, pode fornecer nutrientes como cálcio e magnésio, porém, como corretivo da acidez, ele é ineficiente, né? Então, o calcário filler, ele é recomendado para ser aplicado no suco de plantio com fonte de cálcio e magnésio. Para corrigir a acidez, neutralizar o alumínio tóxico, ele é ineficiente. O que vem a ser a supercalagem? A supercalagem é a aplicação de uma quantidade de calcário em excesso, muito acima daquela que poderia ser recomendável. E a supercalagem ela é tão prejudicial quanto a acidez elevada, com a agravante que a supercalagem é de muito mais difícil correção, né? Então, depois que você fez a supercalagem, é muito difícil você corrigir uma supercalagem. Por isso que é necessário que seja feita uma amostragem de solo significativa na área. Esse calcário deve ser aplicado uniformemente na superfície e esse calcário tem que ser incorporado no solo também de maneira uniforme nos primeiros 20 centímetros de solo. Quando se aplica excesso de calcário, aí fica difícil você reverter esse processo. Como é que você pode reverter esse processo de supercalagem? Primeiro, vamos ver aqui o que a supercalagem ela provoca. Então, nós vimos já anteriormente, aqui é um gráfico que mostra a relação entre disponibilidade de nutrientes e desculpe, esse gráfico aqui ele mostra a relação entre pH e disponibilidade de nutrientes. À medida que o pH vai se elevando, nós vamos ter uma variação na disponibilidade de nutrientes. Então, na maioria dos casos, quando o pH é muito ácido, o ambiente é muito ácido, a disponibilidade de nutrientes é pequena. À medida que vai aumentando o pH, a disponibilidade aumenta, né? Porém, quando se aplica excesso de calcário, por exemplo, pH 8 e 9, o que é que nós vamos ter? Nós vamos ter baixa disponibilidade de ferro, cobre, manganês e zinco, né? Uma elevada concentração de molibdeno e cloro, que pode ser tóxicas, e baixas concentrações de fósforo, nitrogênio, enxofre, bório, potássio, cálcio e magnésio. Então, por isso que a supercalagem ela é problemática. Então, a deficiência de micronutrientes devido à supercalagem pode ser contornada com a aplicação dos mesmos por via foliar. Então, detectou que foi feita uma supercalagem. Então, provavelmente, as plantas elas vão apresentar deficiência de ferro, cobre, manganês e zinco. Então, para suprir esse problema provocado pela supercalagem, então, faz a adubação foliar. Verifique que essa adubação foliar ela vai sair cara para o agricultor, né? Ele tem que comprar o adubo foliar, ele tem que aplicar esse adubo foliar, então tudo isso aí gasta tempo, gasta dinheiro. Então, por conta disso, é necessário tomar muito cuidado na amostragem de solo e na recomendação de calagem para as culturas. A deficiência de micronutrientes pode resultar da utilização inadequada do calcário. Quando ocorre essa deficiência, sugere utilizar a análise de solo como ferramenta diagnóstica. Então, para saber realmente se há uma supercalagem, essa supercalagem ela ocorre devido a uma incorporação inadequada do calcário, então recomenda-se efetuar amostragens do solo estratificada nas camadas 0 a 10, 10 a 20, 20 a 30, para verificar se o problema foi resultante da incorporação superficial do calcário. Se a incorporação for incorreta, se a incorporação incorreta for detectada, deve-se utilizar um implemento agrícola que misture calcário até 20 centímetros de profundidade. Outras situações que podem amenizar a supercalagem é você fazer a incorporação do calcário a grande profundidade. Então, utilizar um arado de disco grande, né?
um arado de disco mais de diâmetro maior, e incorporar esse calcário a maior profundidade, 30 centímetros, 40 centímetros, utilizando arado de disco, arado de aivecas, né? Um fator que pode amenizar o excesso de calcário é a aplicação de gesso, né? Aplicação de gesso, e a aplicação de matéria orgânica no solo. Então, a aplicação de matéria orgânica também ameniza o problema da supercalagem. Então, você vai amenizar o processo da supercalagem. Ok? Muito bem. Assim nós terminamos essa aula de calagem, recomendação de calagem para as culturas. Finalizamos esse assunto. Muito obrigado aqui pela presença de vocês. Bom dia, boa tarde, boa noite.